Bom dia, irmãos e irmãs. Estamos na semana aí, não separeis o que Deus juntou, né? Então vou fazer agora uma prece, né? A prece de abertura. Agradeço a Deus, ao Mestre Jesus de Nazaré, meus mentores, guias, guardiões, meu anjo da guarda e meu anjo guardião, né? Que eu consiga fazer um bom estudo, né? E principalmente eu consiga levar mensagem para as pessoas que eu consiga atingir através desse estudo, através dos comentários, através das leituras, que possa ser importante. Então peço a permissão a Deus para dar por iniciado mais um estudo, dizendo a todos dos dois lados da vida, graças a Deus. Então, o livro está aqui, é o Evangelho segundo o Espiritismo, do Allan Kardec, que eu vou fazer agora uma leitura. Depois da leitura, após a leitura, eu vou fazer uma interpretação do que foi lido. É o capítulo 22, não separeis o que Deus juntou. Não há no mundo inteiro, e mesmo na cristandade, dois países em que elas sejam absolutamente as mesmas, e que não haja um em que elas não tenham sofrido mudanças com o tempo. Disso resulta que, aos olhos da lei civil, o que é legítimo num país em uma época é adultério num outro país no outro tempo. E isso porque a lei civil tem por objetivo regular os interesses das famílias. E esses interesses variam segundo os costumes e as necessidades locais. É assim que, por exemplo, em certos países, só o casamento religioso é legítimo. Em outros, é preciso também o casamento civil e em outros, enfim, só o casamento civil basta. Item 3. Mas, na união dos sexos, ao lado da lei divina, material, comum a todos os seres vivos, há uma outra lei divina imutável, como todas as leis de Deus, exclusivamente moral, é que é a lei do amor. Deus quis que os seres estivessem unidos não somente pelos laços da carne, mas pelos da alma, a fim de que a afeição mútua dos esposos se transportasse para seus filhos e que eles fossem dois em lugar de um, amá-los, a cuidá-los e fazê-lo progredir. Nas condições ordinárias do casamento, foi levada em conta essa lei de amor. De nenhum modo, o que se consulta não é a afeição dos dois seres, que um mútuo sentimento atrai um para o outro, uma vez que, ou mais frequentemente, se rompem essa afeição. O que se procura não é a satisfação do coração, mas do orgulho, da vaidade e da cupidez. Numa palavra, de todos os interesses materiais, quando tudo está bem, segundo esses interesses, diz-se que o casamento é conveniente. E quando as bolsas estão bem combinadas, diz-se que os esposos o estão igualmente e devem ser bem felizes. Mas nem a lei civil, nem compromisso que ela faz contrair podem suprir a lei do amor. Se esta lei não preside a união, disso resulta que, frequentemente, o que se une à força se separa por si mesmo, que o juramento que se pronuncia ao pé do altar se torna um perjúrio, se dito com uma fórmula banal. Daí as reuniões infelizes, que acabam por tornar-se criminosas, dupla infelicidade, que se evitaria se, nas condições do casamento,
não se fizesse abstração da única lei que se sanciona aos olhos de Deus, a lei de amor. Quando Deus disse, vós não sereis senão uma mesma carne, e quando Jesus disse, vós não separareis o que Deus uniu, isso se deve entender da união segundo a lei imutável de Deus, e não segundo a lei variável dos homens. Item 4. A lei civil é, pois, supérflua, e é preciso reformar aos casamentos segundo a natureza, não certamente a lei civil em. Então, vou fazer esse comentário aqui que é importante, vou pegando por final, quando ele fala que Deus que ele fala que vai juntar uma carne só, e que Jesus, que ele fala, não é na separação da carne, sim na questão moral. Quando eu falo, né, do amor incondicional e da amizade, eu estou falando do amor moral, né? Porque a lei de amor é a lei da moral, né? Então, quando eu amo a pessoa, eu estou trabalhando a lei da moral. Então, é a lei de amor, né? Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Hoje, a maioria dos casamentos, ela não respeita essa lei de amor. Ela vai impulsionada por interesse, o interesse econômico, o interesse físico, o interesse por sexo. E aí, lá na frente, vai ter problema. É por isso que ele pega como exemplo, ele fala assim, olha, quando são assim, atendido às conveniências de cada um, o casamento está bem, né? É nesse contexto que ele fala. Mas o que Deus fala, o que Jesus está colocando, não separeis o que Deus juntou, é a questão da lei do amor, é a questão da moral. Então, num casamento tem que ter respeito, num casamento não pode ter adultério, no casamento não pode ter interesse. É isso que ele está colocando, a lei do amor. Quando não existe essa lei de amor, nada segura, né? Porque o interesse por sexo, ele é passageiro, né? Hoje uma pessoa está com uma, mas se ele é atraído por outra, ele vai sentir prazer com a outra e não tem a questão, ele não respeita a lei moral. Então o casamento, quando não é respeitada a lei moral, ele acabou. Não existe. Então, por isso que ele fala que tem pessoas que quando casam por interesse, ele fala de boca. Até a morte se separe, no juramento, no altar, é nesse contexto que ele está colocando, né? E ele fala também da lei civil, né? É só para constar que a mais importante lei é a lei de Deus, que é a lei de amor. Por isso que Deus une todos os casais. Então, não tenho mais nada para falar sobre o texto, passo para a prece de encerramento. Agradeço a Deus, ao Mestre Jesus de Nazaré, meus mentores, guias, guardiões, meu anjo da guarda, meu anjo guardião, por mais um estudo, né, do Evangelho, e hoje com o tema Não Separeis o que Deus juntou, né? Gratidão por ter levado essa mensagem, pelo menos para uma pessoa, para algumas pessoas, que com certeza serão atingidas, né, por essa informação. Então, peço a Deus a permissão por dar por encerrado por mais um estudo do Evangelho, dizendo a todos do fundo do coração e dos dois lados da vida, graças a Deus. Aleluia, amém.